Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou analisar essa queda do Bitcoin, só que mais voltada para a parte macroeconômica. No vídeo anterior eu tinha feito uma análise voltada para a parte on-chain, né, dos dados da rede do Bitcoin. E também como eu havia dito no vídeo anterior, essa queda do Bitcoin, né, assim como toda grande queda e toda grande alta, ele precisa fazer um movimento contrário justamente para liquidar os apostadores, né? Nesse caso aqui seriam os apostadores de baixa. Né, o mercado cripto ele geralmente ele faz isso. Aqui, por exemplo, a gente teve uma alta, 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 e aqui uma liquidação dos apostadores de alta justamente para estabilizar um pouco o mercado e diminuir a volatilidade. Mesma coisa que aconteceu, né? Já era, né, eu esperava, assim, tinha quase certeza que ia acontecer, porque é bem comum acontecer isso. O mercado caiu bastante, chegou até os 81, 80 mil dólares. Liquidou um pessoal aqui já na faixa dos 93, 94, 92 mil dólares. E assim, eu sigo acreditando que ele vai sim chegar na faixa dos 94, 95 mil dólares. É provável que ele também chegue nos 100 mil dólares, talvez, né? Eu já não acho provável, mas é possível que ele chegue de fato aos 105. Isso, claro, né? Levando em consideração que a gente não tem um novo topo histórico, né? Levando em consideração esse cenário. Bom, e por que a gente teve essa queda? Um dos motivos, né, um dos grandes motivos também é o enfraquecimento do mercado de stablecoins. A gente teve um topo histórico aqui no mercado de stablecoins, mais ou menos em outubro, aqui no final de outubro, entre 308 e 309 bilhões de dólares. E o mercado foi caindo, chegou até os seus 303, 302 bilhões de dólares, né, em valor de mercado. Aqui, aqui. E desde então ele está ensaiando uma recuperação, mas é algo preocupante, certo? A gente não pode, né, perder o. A gente tem que ficar de olho, no caso, dentro do mercado de stablecoins, porque se o mercado de stablecoins começar a demonstrar fraqueza, começar a cair, isso pode marcar o fim, né? O fim do ciclo de alta e o início do ciclo de baixa. Porque o mercado de stablecoins é através dele, né? Que boa parte da liquidez é injetada dentro do mercado cripto. Né? E a gente precisa ficar de olho porque é um mercado muito importante, é uma parte muito importante do mercado cripto. Um outro exemplo aqui do mercado de stablecoins, aqui já havia iniciado o bear market, né? Mas como a gente pode ver, em dezembro, novembro de 2021, o mercado de stablecoins vinha crescendo bem forte, foi crescendo até abril, maio de 22, e desde então aqui, ele chegou nos 188 bilhões de dólares, 187, 180 por aí, na faixa dos 180 bilhões de dólares, certo? Ele caiu, né? Ele teve uma grande queda aqui para 150, 160 bilhões. E desde então ele nunca mais, né, voltou para esse patamar. E aí ele foi caindo até chegar na faixa dos 120, 130 bilhões de dólares. Então assim, a gente tem que ficar de olho aqui porque se o mercado de stablecoins voltar a cair, começar a demonstrar fraqueza, começarem a vir notícias assim perigosas, né, que tirem os investidores do mercado de stablecoins, isso vai fazer com que o mercado cripto sofra bastante. E como a gente pode ver aqui, a principal stablecoin é o SDT, né? É o Tether. E a segunda é o SDC. Então a gente tem que ficar bem de olho nessas duas aqui. Também na Ethereum, né, no SDE, que também é importante, mas não é tão importante quanto essas duas. Bom, o Tether, o market cap dele segue crescendo, né, nenhum problema por enquanto. Teve algumas notícias dele estar insolvente, mas por enquanto são só rumores, mas é bom a gente acompanhar de perto, porque se isso for verdade, vai fazer o mercado como um todo, o mercado cripto inteiro cair bastante, não só o Bitcoin. Até porque é a maior stablecoin do mercado de stablecoins. E acho que aqui, ó, e é a terceira maior criptomoeda. Então a gente tem que levar isso em consideração e é algo muito importante. Assim, são rumores, ok? Não dá pra confirmar nada, porque não se teve grandes notícias sobre o mercado, né, não caiu mais tanto assim. Então a gente tem que ficar de olho, né? Tem que pesquisar um pouco mais, tem que ver sobre isso pra ver se é real ou não. Por enquanto eu não consigo bater o martelo, dizer que é ou não é, mas é bom ficar de olho. Por enquanto, como eu disse, são só rumores, né? Nada de muito preocupante ainda. No SDC, mesma coisa, né? O market cap dele segue crescendo. Caiu um pouquinho aqui, chegou nos 73, 74 bilhões de dólares, mas nada muito preocupante, né? Já até bateu um novo topo histórico, então de stablecoins tivemos uma queda, mas nada muito preocupante, né? Também tivemos as notícias do Tether, mas também por enquanto são só rumores. E aqui a gente tem que ficar de olho porque se voltar a cair, voltar para os 300 bilhões, voltar para 290, pode marcar o fim do ciclo de alta e o início do bear market, né? Eu diria que com talvez 70, 80% de chance. Talvez 90%, mas eu acho
acho que 90% é bastante, mas uns 80, 70% de chance de realmente marcar o início do fim, né, o início do ciclo de baixa e o fim do ciclo de alta, eu acho que é razoável, né, esses 70, 80% de chance. Outro ponto interessante para a gente analisar é o DXY. O DXY bateu um topo, um fundo duplo, né, como a gente pode ver aqui, e começou a ensaiar uma recuperação. Isso é um pouco perigoso porque em momentos que o DXY sobe, tempos depois isso se reflete no mercado de risco, né, no próprio Bitcoin. Por enquanto ele caiu, né, ele está caindo aqui, ele está segurando aqui nessa resistência, e se ele perder aqui, essa aqui vai ser a próxima. Bom, a gente não tem que ficar muito preocupado com o movimento de curtíssimo prazo, a gente tem que ficar olhando para a tendência. Se o DXY voltar a subir, isso vai se refletir em alguns meses dentro do mercado de cripto, né, em algumas semanas ou meses. Por exemplo, a gente teve aqui, ó, em janeiro, até aqui mais ou menos, 19 de dezembro até 3 de fevereiro, a gente teve o topo do DXY, né, da força do dólar. Só que isso só veio se refletir dentro do mercado de cripto, né, no caso aqui do Bitcoin. A gente pode ver aqui, ó, dezembro, janeiro, aqui comecinho de fevereiro, aqui ele já começou a cair um pouco, né? Mas a gente só foi ver realmente o mercado de cripto indo lá para baixo, lá para março, abril, e aí em maio ele já voltou a se recuperar. Justamente alguns meses depois do DXY começar a cair. Porque aqui, ó, em março já tinha caído, em abril caiu mais ainda, né? Maio também já tinha caído mais ainda e bateu um fundo em julho. E como a gente pode ver aqui no gráfico do Bitcoin, aqui, ó, abril ele já começou a ensaiar uma recuperação, maio mais recuperação, ficou lateral aqui nessa região, voltou para cá, já em julho fez um novo topo, fez mais um topo aqui em agosto e bateu seu último topo até então aqui em outubro. Coincidindo justamente com o que eu disse, o DXY subir ou cair não reflete de imediato, ele demora alguns meses, né, algumas semanas, para esse impacto vir para o mercado de cripto, para o mercado de risco como um todo. Outra coisa aqui que a gente tem que ficar de olho também é é a conta geral do Tesouro, né, o TGA, o US Treasury General Account. Aqui, como a gente pode ver, ele está em 900 bilhões de dólares, é um patamar alto, né? Eu acredito que pode voltar aqui para os 800 bi, 700 bi, quiçá os 600, 650 bi, mas nada muito além disso. Justamente porque agora o governo americano tem priorizado emitir títulos de curto prazo, né? Dívida de curto prazo. Uma dívida de curto prazo é uma dívida que o governo tem que pagar no curto prazo, né? Por exemplo, se ele emite uma dívida com vencimento de 2 anos, ele tem até 2 anos, né? Desde o dia que ele emitiu essa dívida, que ele contraiu essa dívida, para pagar essa dívida. E o governo americano vem emitindo dívida de curto prazo, justamente para tentar dar colateral para o mercado interbancário, para permitir que eles se alavanquem, né, e criem liquidez e façam os mercados subirem. Só que ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles precisam ter mais dinheiro em caixa, né, aqui no TGA, na conta geral deles, justamente para pagar essa dívida que vence no curto prazo. Só que ao mesmo tempo que, beleza, queremos criar colateral, queremos criar liquidez para o mercado, a gente vai ter que tirar liquidez para conseguir pagar nossa dívida. E os bancos também vão ter que ter dinheiro em caixa para poder comprar essa dívida que vai ser emitida, né? Os primary dealers, né? Que são os bancos de primeira linha, que são os que têm acesso ao leilão do Fed, que conseguem, né, comprar esses títulos de curto. Eu não sei se é do Fed ou do Tesouro, eu acho que é. Não vou lembrar. Não vou lembrar agora. Mas eles basicamente são os que têm acesso primeiro a esses títulos, né? São os que podem comprar eles primeiro. Então esses bancos vão ter que ter dinheiro em caixa, vai ter menos dinheiro para alavancagem. E por um lado ajuda, só que por outro lado também atrapalha. Não dá para bater um martelo, isso vai ajudar, isso vai atrapalhar. A gente vai ter que esperar. Eu particularmente, não estou botando muito, não estou acreditando muito nisso, né? Que vai criar liquidez porque justamente a gente precisa, né, que o governo gaste, que tenha pouco dinheiro em caixa para criar liquidez. Né, eu não acredito que o sistema interbancário vá criar liquidez só por ter o colateral, né? Mas isso aí tem que esperar, vai que eles estão certos e eu estou errado, né? Outra coisa que é interessante que a gente tem que ficar de olho, que causa grande queda no mercado, é a volatilidade dos títulos de curto prazo não, os títulos de renda fixa, né, os bonds. Quanto maior a volatilidade de um título de renda fixa, que é usado como colateral para se alavancar,
Colateral nada mais é do que garantia. Você dá um título como garantia e você pega dinheiro emprestado do banco. E aí você vai lá e investe esse dinheiro. Só que se esse título ele varia muito de preço, varia muito o juro dele, e o juro e o preço eles são inversamente proporcionais, portanto, se o juro sobe, o preço vai cair. Então, se esse título ele é muito volátil, ele vai fazer com que a pessoa que tomou risco, que se alavancou, tenha que desmontar a sua posição justamente para não ser liquidado, não ter prejuízo e tentar sair com algum lucro daquela operação. Por exemplo, aqui a gente teve, ó, em 30 de outubro até 20 de novembro, mais ou menos, 20, 19 de novembro, a gente teve uma grande queda no mercado. Aqui, aqui, aqui. 30 de outubro, 29 de outubro, até 20 de novembro, aqui. O mercado tinha caído bastante, entendeu? Justamente porque a volatilidade atrapalha o mercado. Né? A volatilidade dos títulos de curto prazo não, dos títulos de renda fixa atrapalha o mercado como um todo. Aqui, por exemplo, 8 de abril, né? Foi o topo da volatilidade. 8 de abril e... Aqui é novembro. Aqui. 8 de abril. Aqui. 8 de abril. Deixa eu pegar aqui. Aqui. 8 de abril foi quase o fundo do mercado, né? Dá pra dizer que realmente foi o fundo do mercado. Então, assim, grande volatilidade nos títulos de renda fixa prejudica os ativos de risco. Porque o mercado de risco, né, o S&P 500, o Nasdaq, o Bitcoin, o mercado cripto como um todo, ele depende de alavancagem. Ele depende de pessoas se endividando, contraindo dívida para fazer o mercado subir. Né? Isso é bem normal já, isso já acontece há bastante tempo. Outra coisa aqui interessante, que a gente tem que também ficar de olho, né, bastante coisa, é o SOFR. O SOFR, ele nada mais é do que uma taxa de juros, né? Você quer pegar um empréstimo, dando um título de curto prazo, né? Um título como garantia, um título de curto prazo, né? E você vai pagar essa sua dívida vai vencer em curto prazo e você vai dar um título de vencimento em curto prazo como garantia para caso você não pague essa dívida. E aí, para esse tipo de empréstimo, tem-se uma taxa de juros. A taxa de juros desse empréstimo, aqui ela está descontada pela taxa de juros dos Estados Unidos, né? No caso seria aqui no Brasil a nossa taxa Selic, que seria o Fed Funds Rate. Basicamente, quando essa taxa, o SOFR, ela fica muito mais alta, né, ela sobe muito em relação o Fed Funds Rate, o SOFR ele sobe muito e essa relação fica grande, essa diferença fica muito grande. Aqui, por exemplo, ó, aqui a gente teve um grande estresse, né, no mercado. Aqui, nesse caso, em outubro, foi mais questão de fechamento de mês e tudo mais. Só que a gente tem que ficar também, a gente tem que ficar de olho porque se isso voltar a acontecer todo final de mês, toda hora, né, quanto mais se a frequência com que os bancos precisam de dinheiro, se essa taxa de juros sobe muito, assim, pode justamente nesses períodos, se isso acontecer com mais frequência, pode demonstrar um problema no mercado interbancário, justamente porque se isso acontecer, né, se isso ficar se repetindo com frequência, tá mostrando um problema, ó, a gente tá com um problema aqui, tá faltando dinheiro, os bancos não querem emprestar, né, o mercado tá com desconfiança, isso prejudica os ativos de risco, certo? E visando resolver esse problema, o Fed, né, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, ele criou uma ferramenta chamada SRF, né, o SRF, que é para facilitar justamente você pegar dinheiro com o Fed para aqui, ó, é uma ferramenta criada pelo Federal Reserve em 2021 para garantir liquidez imediata ao sistema financeiro, né? Coisa de curto prazo. Ah, empresta um dinheirinho aqui, tu já me paga. Coisa para curto prazo, como eu disse aqui, né? Coisas pontuais, tipo, ó, final de mês, também final de mês. O problema é que se isso se repetir com mais frequência, se precisar cada vez mais desse dinheiro, né? Pode estar demonstrando uma fraqueza do mercado interbancário e isso é perigoso, né? Aqui, ó. Ele funciona como uma janela permanente, onde os bancos e primary dealers, que seriam os bancos de primeira linha, eles podem emprestar dinheiro ao Fed, né? Eles podem emprestar dinheiro do Fed, no caso, né? Eles pegam o dinheiro do Fed, usando o título de curto prazo e né, de alta qualidade como garantia, por meio de operação de Ripple. Então, basicamente, eles pegam o dinheiro com o Fed para honrar seus compromissos. Né? Aqui a gente teve uma grande subida, aqui a gente também teve uma grande subida. Só que quanto maior a frequência dessas subidas, quanto mais os mercados, né, os bancos precisarem de dinheiro, maior é o risco do sistema e isso é perigoso, né? Tem que também ser acompanhado. Por exemplo,
aqui, ó, 30 de outubro, né? 30, 31 de outubro. Agora aqui né, no comecinho de dezembro, final de novembro. Aqui também, ó, coincide, ó, 31 de outubro, 30 de outubro, 29 de outubro, 3 de novembro, aqui 28 de novembro, 1 de dezembro, 2 de dezembro, né, coincidem justamente com essa subida nos juros, que foi quando os bancos pegaram dinheiro com o Fed emprestado para justamente honrar seus compromissos no final de mês. O problema é que alguns bancos não querem fazer isso porque se o banco está precisando, né, se o banco está precisando de dinheiro do Fed, isso pode passar uma mensagem errada para os acionistas e para quem tem conta lá. Pô, se o banco não está conseguindo honrar com seus compromissos, está tendo que pegar dinheiro com o Fed, com o Banco Central para conseguir honrar, eu não vou deixar meu dinheiro ali, né? Não quero correr o risco de levar um calote, o banco quebrar e eu ficar sem meu dinheiro. Então, alguns bancos têm evitado, inclusive, usar essa ferramenta, porque o Fed ele quer, o Fed ele quer, não, usem essa ferramenta aqui quando precisarem, para não ter essa subida de juros, né? Porque isso aqui prejudica o mercado de risco, prejudica a alavancagem. Só que o banco também não quer usar porque não quer passar mensagem errada para o pessoal que tem dinheiro lá, que tem ações do banco. Então, é uma situação bem complicada e tem que esperar para ver. Não dá pra, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É uma situação de risco, né? E como eu disse, se isso aqui começar a ser usado com muita frequência, se os bancos começarem cada vez mais bancos, precisarem de mais dinheiro para honrar com seus compromissos, isso pode mostrar uma fraqueza no sistema bancário, um enfraquecimento da economia americana. Logo, vai ter menos empréstimo sendo feito, menos alavancagem, vai fazer o mercado de risco cair. Então a gente tem que ficar olhando e ver. Se começar a precisar cada vez mais, todo final de mês, aí depois no meio, né, tipo, não só no final de mês tá precisando, agora tá precisando também, agora, tipo assim, 20, dia 10, tipo, não tem nada a ver com o final de mês, já começa a ficar um pouco preocupante. Né? Por exemplo, aqui a gente teve, aqui ó, meio de mês, só que não era nada assim muito grande, era coisa pequena. Agora isso aqui já é preocupante, né? Quase 50 bilhões, aqui mais 20 bilhões, aqui 20 bilhões, mais 20 bilhões aqui também, começa a ficar um pouco preocupante. Bom, e agora a gente vai né, pro balanço do Tesouro. É que recentemente o Fed anunciou que ia parar com o QT, ia parar de diminuir o seu balanço, ia parar de vender ativos do seu balanço patrimonial. E isso vai acontecer, o mercado já está esperando por isso, ele falou que vai fazer, então já está como feito, né? Porque ele anunciou que vai fazer, então o mercado já precificou. E só que muitos têm associado o fim do QT, do Quantitative Tightening, né, o fim dele, com o início do QE, que seria o Quantitative Easing. Só que não é bem assim, né? O Fed ele não quer passar a imagem de gastador, de vamos injetar dinheiro na economia, justamente porque ele não quer ver a volta da inflação, ele quer que os mercados fiquem um pouco mais estáveis. Né? Ele não quer passar a imagem errada. Então, se ele não vai, né, injetar dinheiro na economia, o que ele vai fazer? Cadê aqui? Aqui. Bom, tem uma ferramenta do Fed que ele pode usar no lugar do QE, que seriam os RMOs, né, os RMOs, que basicamente são operações de gestão de reservas, né? Eu pedi aqui para o ChatGPT fazer um resumo. Basicamente é um QE, né? Ele funciona como um QE, só que de forma mais leve, né? Ele faz injeções de liquidez quando precisa, mas ele também consegue tirar um pouco de liquidez. E basicamente ele consegue ajudar os bancos quando os bancos precisam, mas ele também pode tirar liquidez, como eu disse. Então ele ajuda ali, tira um pouco daqui, só que ele não faz aquele QE, que seria uma injeção de dinheiro, né, em grande quantidade por muito tempo. Seria algo mais light, né? Seria um QE mais fraco, né? Ele aqui, ó, funciona como uma válvula de liquidez, permite ao Fed expandir ou ajustar seu balanço em pequenas doses por meio de troca de ativos com os bancos, né? Os asset swaps, que seria troca de ativos, sem necessariamente anunciar o QE. Porque se ele anunciar, vou fazer QE, vou injetar dinheiro, os mercados vão começar a subir, os bancos podem começar a emprestar, isso pode voltar a aquecer a economia, pode fazer a inflação voltar, e não é o que ele quer, né? A inflação está alta, então ele não pode falar, vou injetar liquidez, vou fazer os mercados subirem, porque o mercado não, a inflação ela já está alta e não chegou na meta do Fed, que seriam os 2%. Né? Ele pode replicar aqui o efeito de um QE, só que quando usado agressivamente. Aqui, variações grandes repetidas por meses podem ter impacto parecido com o QE, mas sim um rótulo político e midiático, ou seja, seria algo mais às escuras, mais escondido. Certo? E aqui, ó, ele tem uma limitação estrutural,
né, que os RMOs eles não criam crédito por si só. Eles dão o dinheiro para os bancos, né? Tipo, ó, eu te dou reservas bancárias, pego o seu título do governo, né, e te dou reservas bancárias, que seria um token interbancário, que vale dólar, mas não dá para ser convertido por dólar necessariamente, né? Tipo, não é algo que você consegue ter acesso, só os bancos. Só que depende dos bancos, né? Tipo, beleza, tô com bastante reserva interbancária. Eu vou emprestar? Depende. Depende porque o banco às vezes pode estar pensando, pô, a economia não está muito aquecida, né? Eu tô com medo de levar calote. As minhas contas não estão muito boas. Para que eu vou ficar emprestando dinheiro e correndo risco, né? Então, o fato de você fazer o QE ou, né, usar os RMOs não necessariamente vai fazer o mercado subir, né? Porque depende dos bancos. Já aconteceu, já teve momentos em que os bancos eles, né, receberam bastante reservas do Fed, só que a reserva ficou empossada. Tipo, eles não usaram. E o dinheiro ficou lá parado e eles não queriam emprestar. Tipo, eles ficaram com receio, justamente porque o banco ele não é que nem o Fed. O Fed não vai quebrar. Os bancos podem quebrar, pode deixar de existir, então eles não querem correr esse risco. E aqui também é outra parte né, a segunda parte aqui, né? Pedi pro ChatGPT fazer um resumo em 8 tópicos. E aqui, para investidores, o foco real deve ser o crédito, não o balanço do Fed. Mais reservas não significam mais liquidez para ativos de risco. O que importa é o apetite dos bancos por risco, então depende do banco querer emprestar. O uso de colateral para expandir o crédito, condições do mercado de Ripple, né, que é o mercado de empréstimo, de emprestar dinheiro. E alguns vão chamar o RMOs de QE, mas isso não é 100% correto, né? Muitos, né, se o Fed, né, começar a usar os RMOs para criar liquidez, muitos podem chamar, o Fed está fazendo o QE e tal, mas sem saber que na verdade ele não está usando o QE, ele está usando outra ferramenta que é um pouco diferente do QE. E bom, agora vamos para aqui, os JGBs. Outro fator interessante, né, e importante também, que vem fazendo os mercados caírem, que vem prejudicando bastante os mercados ativos de risco, são justamente os títulos do Japão, né? A renda fixa do Japão, os títulos de longo prazo do Japão, os juros do Japão, a taxa de juros japonesa. O Japão ele já tem indicado que vai subir juro, que quer subir juro, e ele começou a fazer isso já no ano passado, inclusive a gente teve né, um crash, né, que foi o fim do carry trade, que muitos estavam falando. E bom, justamente quando o juro do Japão sobe, ele prejudica a alavancagem, porque aumenta a volatilidade, e quando o juro sobe, o seu título, né, ele vale menos. Portanto, se o juro, né, do seu título ele sobe, seu ativo ele passa a valer menos, logo você tem que às vezes desmontar a sua posição, né, ou você aceita reduzir a sua margem de lucro, justamente para... Pô, tá bem volátil isso aqui, hein? Aqui, ó, tá bem... O juro tem subido bastante. Então, assim, quando o juro ele sobe muito, você precisa justamente frear um pouco a sua alavancagem, até para realizar lucro e não correr o risco de ser liquidado, né, perder o seu dinheiro ou sair no zero a zero. Então, o caso aqui é que quanto mais os juros japoneses subirem, pior é. E por quê? Porque o Japão, por muito, muito tempo, ele emitiu muita dívida, só que a juro zero, um juro muito menor do que está hoje, né? Apesar de que 1%, 2%, né, 3%, 4% para o Japão não, para nós brasileiros ou para os Estados Unidos não é nada. Só que para o Japão porque o Japão ficou muito tempo emitindo muita dívida de tipo juro zero, juro negativo. Então pensa, um juro que estava 1%, né, foi emitido a 1%, agora está 2, 3%, e ele vence em 30 anos, põe mais ou menos essa diferença de juros multiplicado pelos 30 anos, pelos 10 anos. Então é muita diferença. Isso acaba prejudicando não só os bancos japoneses, mas também os ativos, né, os investidores. E os japoneses, eles investem muito fora do Japão. Muito mesmo. É uma quantidade assim bem grande. Se você for comparar os ativos, né, que os estrangeiros têm no Japão, comparado com os ativos que os japoneses têm no exterior, os japoneses têm muito mais ativo no exterior do que os estrangeiros têm dentro do próprio Japão. Então, o Japão, ele se o juro continuar subindo, isso vai prejudicar os mercados de risco, sem dúvida alguma, porque o Japão ele historicamente tem juro baixo, então você se contrai, né, você contrai uma dívida a um juro baixíssimo numa moeda fraca, né, que tende a se desvalorizar perante o dólar. Então, é quase um cenário perfeito, vamos assim dizer, né, para você contrair dívida, você contrai dívida num país com moeda fraca, que está desvalorizando, com juro baixo,
e vai investir nos Estados Unidos, que tem moeda forte, que tem mercados de risco valorizando, que tem economia ativa, diferente do Japão, que ficou anos e anos e anos sem repetir o seu topo histórico, né? Se a gente for pegar o Nikkei e for lá ver o topo histórico em pontos, agora há pouco que ele, né, rompeu o seu topo, não faz muito tempo. Então, o Japão estava com a economia até que, vamos assim dizer, estagnada, não crescia tanto. Então, para o japonês valia a pena investir lá fora. E com o juro subindo, né, o juro sobe, o título se desvaloriza e a moeda japonesa tende a se valorizar porque atrai investidores de volta para o Japão, né, e faz os japoneses terem que vender, né, realizar suas posições e voltar para iene, né, voltar suas posições de volta, né, para o Japão, comprar iene. Isso valoriza o iene e acaba prejudicando mais ainda o pessoal que tem investimento no exterior, né, né, quem contraiu dívida no Japão para investir no exterior. Aqui é o título de 10 anos, né? O, o título que vence em 10 anos aqui do Japão, como a gente pode ver, aqui ó, tá com quase 2% de juros. Pro Japão é bastante, pra gente nem tanto, né? Aqui ó, o de 30 anos, 3,5% quase. E vem subindo. A gente teve uma subida de juro de 2% aqui em setembro, outubro de 24, mais ou menos, saiu de 2%, 2,1 para quase 3,5. É bastante, né? O mercado ele sofre com isso, porque não é 1%, né? É 1% 30 anos, é bastante coisa. Então a gente tem que ficar de olho, porque se o Japão, né, se o Japão subir o juro, ou se né, os títulos da dívida japonesa subirem muito, isso vai impactar diretamente o mercado de risco, tá? Assim, eu nem diria que vai ter um delay, porque é quase instantâneo, né? Porque se sobe o juro, tu vai ter que realizar a posição para não ter prejuízo. Infelizmente é assim que funciona. Outra coisa que é interessante, que ao meu ver pode fazer os mercados subirem, né? Só que vai demorar um pouco, né? Tanto que essa notícia aqui já faz um tempo, é de maio de 25, né? Faz já 7 meses. Aqui, ó. Os Estados Unidos, né, o governo Trump, ele quer reduzir as regras bancárias impostas, né, depois do colapso financeiro de 2008. Basicamente, deixa eu pegar aqui a print. Aqui, o SLR, que basicamente o que ele faz, né? Ele é uma exigência, ele é uma regra que foi criada depois de 2008, que basicamente faz com que os bancos tenham que ter, né, mais dinheiro em caixa, mais dinheiro dentro do banco, né? Ele não vai, porque por exemplo, os bancos eles não têm 100% do dinheiro que você deixa lá, né? Então essa regra foi criada para quê? Você vai deixar um dinheiro maior, uma quantia, um percentual maior, né, do que as pessoas depositaram aí, justamente porque se o banco quebrar, vai ter um dinheiro maior para pagar as pessoas que tinham dinheiro aí e o risco do banco quebrar também diminui. Só que o governo Trump, o que ele quer fazer? Ele quer justamente diminuir esse percentual, né? Ele quer facilitar a vida dos bancos, né? Para permitir que os bancos emprestem mais dinheiro, criem mais liquidez e façam, né, os mercados, os ativos de risco, os imóveis, se valorizarem, né? Isso é basicamente para aquecer a economia. Basicamente, aqui ó, o SLR ele mede quanto um banco pode se alavancar, independente dos ativos, né? Do risco dos ativos. Então, assim, a ideia do governo Trump é permitir que os bancos possam se alavancar, possam criar dívida, possam emprestar, para justamente aquecer a economia. Isso, no curto prazo, no médio prazo, é interessante, né? É bom isso, realmente, só que pode acabar prejudicando o sistema como um todo no longo prazo, né? Os bancos, eles podem se alavancar, podem, eles vão, com certeza eles vão. Eles vão abusar disso, eles vão criar mais dívida do que podem, e no final, os mercados vão cair, vai ter uma crise como a anterior, só que para quem quer ver algo mais de curto prazo, mais de médio prazo e sabe, né, sabe analisar o ciclo como um todo, ele sabe identificar, a pessoa que sabe identificar, né, em que momento do ciclo a gente está, essa pessoa consegue realizar. O problema é que no final quem vai pagar a conta disso aqui vão ser os mais pobres. Então assim, ele, né, vai nos beneficiar, o mercado vai subir, por isso que depois quando subir, quando tiver um topo, quando tiver em euforia, tem que saber realizar, tem que entender em qual fase do ciclo tá, tem que pensar, pô, tá todo mundo querendo comprar, o mercado tá em euforia, topo histórico, tá batendo topo atrás de topo, tá subindo, as notícias são positivas, os podcasts têm falado que agora vai subir, o Bitcoin tá em topo histórico, vale a pena comprar. Pessoas que não eram do mercado cripto, que não entendem muito e que vieram pelas notícias, elas estão começando a comprar, isso geralmente é, né, sinais de topo, né, de topo de ciclo, e por isso é interessante realizar. O problema é que depois alguém vai ter que pagar a conta, né? E por isso que eu acho interessante as pessoas, né, você,
aprender justamente sobre isso, para não ter que pagar a conta no final e não, né, não ficar amargando um prejuízo. Bom, por isso que eu acho interessante a gente saber em que fase do ciclo a gente está, justamente para, né, poder realizar o lucro, não ficar com prejuízo. E é isso. Acho que esse foi o vídeo, não tem muito mais que eu possa falar aqui. Acho que o que eu tinha para falar eu já falei. E é isso. Deixa o like aí, se inscreve e até o próximo vídeo.